Dogmatismo, breve análise filosófica. Em conteúdos anteriores, abordamos temas fundamentais como ética bíblica, a relação entre ética e moral, o ceticismo e também o dogmatismo no contexto teológico. Cada um desses assuntos nos ajudou a construir uma base sólida para pensar criticamente sobre valores, crenças e a busca pela verdade. Agora, dando continuidade a essa reflexão, queremos aprofundar o conceito de dogmatismo, especialmente em sua dimensão filosófica. A proposta é compreender como essa postura se diferencia do ceticismo, o que ela representa no universo da razão e da lógica, e de que forma ela aparece em pensadores como Platão e Descartes, além de refletir sobre a possibilidade de conciliar dogmatismo com o escrutínio crítico. Na tradição filosófica, o dogmatismo se apresenta como uma atitude intelectual que afirma a possibilidade de se alcançar verdades absolutas e inquestionáveis. Diferente do ceticismo, que coloca em dúvida toda forma de conhecimento, o dogmatismo parte do princípio de que certos fundamentos são sólidos, universais e racionais. Esses fundamentos podem estar baseados na lógica, na razão, na experiência ou até mesmo em revelações consideradas confiáveis. Trata-se, portanto, de uma postura que confia na razão como instrumento legítimo e eficaz para atingir o conhecimento. O dogmatismo não significa, necessariamente, rigidez cega ou recusa ao diálogo, mas sim a convicção de que há verdades que podem ser descobertas, demonstradas e sustentadas racionalmente. Ele representa a confiança na capacidade humana de conhecer, interpretar e afirmar verdades com base em critérios claros e consistentes. É importante distinguir o dogmatismo filosófico de uma aceitação passiva de ideias, típica do senso comum. No cotidiano, muitas pessoas adotam crenças e valores simplesmente porque foram ensinadas assim ou porque são culturalmente populares. Essa forma de aceitação sem reflexão crítica pode parecer semelhante ao dogmatismo, mas, na filosofia, o dogmatismo exige um fundamento muito mais rigoroso. Enquanto no senso comum as ideias são muitas vezes herdadas e repetidas, no dogmatismo filosófico as verdades são construídas com base em estudo, argumentação e coerência lógica. Por isso, áreas como a lógica e a matemática são consideradas dogmáticas, não por serem inflexíveis ou autoritárias, mas porque seus princípios são tão bem fundamentados que se tornam quase incontestáveis. Nesse sentido, o dogmatismo filosófico não se opõe à razão crítica, mas se apoia nela para afirmar que certos conhecimentos podem, sim, ser considerados válidos de maneira objetiva e universal. Um dos principais representantes do pensamento dogmático na filosofia é Platão. Sua famosa teoria das ideias parte da crença de que existem verdades eternas, perfeitas e imutáveis, as chamadas ideias ou formas puras. Segundo Platão, o mundo que percebemos com os sentidos é apenas uma sombra imperfeita da verdadeira realidade, que só pode ser acessada pela razão. Para ele, conhecer é, na verdade, recordar. A alma humana, por ter contemplado as ideias antes de encarnar, traz consigo uma espécie de memória inata dessas verdades. O processo filosófico, portanto, não consiste em inventar ou construir conhecimento a partir da experiência sensível, mas em recuperar aquilo que a alma já sabe, como a justiça, a beleza e o bem. Embora Platão valorize o diálogo e o questionamento como métodos de investigação, a dialética, seu pensamento é dogmático no resultado. Ele acredita firmemente que essas verdades existem e que podem ser reconhecidas por meio da razão pura. Assim, o platonismo representa uma forma sofisticada de dogmatismo, que une convicção racional e busca constante pela verdade. René Descartes é um dos pensadores mais influentes da filosofia moderna e representa um caso interessante onde ceticismo e dogmatismo se entrelaçam. Em sua busca por um conhecimento verdadeiramente seguro, ele inicia seu pensamento com a dúvida radical, rejeita tudo o que pode ser colocado em questão, tradições, sentidos, opiniões, até mesmo a realidade do mundo exterior. Mas dessa dúvida nasce uma certeza, a de que, ao duvidar, ele está pensando, e ao pensar, ele existe. É daí que vem sua famosa frase, penso, logo existo. Esse ponto inicial, indubitável, torna-se o fundamento para reconstruir todo o edifício do conhecimento. A partir dessa certeza, Descartes defende a existência de ideias inatas, ou seja, ideias que não vêm da experiência sensível nem da imaginação, mas que fazem parte da própria estrutura da mente racional. Exemplos disso são as ideias de Deus, de perfeição, de infinito e de substância. Ele também distingue essas ideias inatas de outras duas categorias, as ideias adventícias, que vêm dos sentidos, e as ideias factícias, criadas pela imaginação. Embora o método cartesiano seja claramente antidogmático no início, pois tudo é colocado sob escrutínio,
o resultado final de sua filosofia é dogmático. Ele chega a verdades absolutas e inquestionáveis, como a existência de Deus e a confiabilidade da razão. Assim, o pensamento de Descartes é um excelente exemplo de como a razão crítica pode levar à reafirmação de princípios fundamentais que sustentam o conhecimento. Ao refletirmos sobre o dogmatismo e sua oposição ao ceticismo, surge uma pergunta inevitável: seria possível uma postura que concilie a firmeza das convicções com a liberdade da crítica? O escrutínio crítico representa justamente essa atitude intermediária. Ele não aceita verdades de forma ingênua, mas também não rejeita toda forma de certeza. Trata-se de uma abordagem que examina cuidadosamente as ideias, suas origens e fundamentos, sem, no entanto, descartar a possibilidade de que existam valores sólidos. Do ponto de vista ético, um código de ética dogmático afirma que os valores são absolutos, dados por uma fonte superior, seja Deus, a tradição ou a razão pura, e, portanto, não estão sujeitos à revisão. Já uma ética baseada no escrutínio crítico exige que até mesmo esses valores fundamentais sejam abertos ao questionamento e à reflexão. Essa tensão entre firmeza e crítica pode parecer inconciliável, mas há quem defenda uma relação dialética entre elas. Em vez de destruir os dogmas, o escrutínio crítico pode atuar como um meio de aprofundá-los, renovando seu sentido e fortalecendo sua legitimidade por meio da razão. Diante do contraste entre dogmatismo e escrutínio crítico, é possível perceber que essas duas atitudes não precisam estar em permanente conflito. O dogmatismo, quando fundamentado na razão, pode oferecer princípios sólidos e orientadores. O escrutínio crítico, por sua vez, garante que esses princípios não se transformem em meras repetições acríticas ou em autoritarismo disfarçado de verdade. A filosofia, nesse ponto, nos convida ao equilíbrio. A convicção precisa dialogar com a dúvida, e a firmeza, com a abertura ao questionamento. O que se propõe não é a negação do dogma, mas sua reflexão contínua, seu confronto com a razão viva e com a experiência humana. Assim, talvez o verdadeiro desafio ético e filosófico não esteja em escolher entre o dogmatismo e o escrutínio crítico, mas em aprender a conciliar ambos, criando um espaço onde a verdade possa ser afirmada com lucidez, sem fechar-se ao exame constante. E você, acredita que é possível construir uma ética que una firmeza e reflexão crítica? Veja o meu artigo abaixo.